casa, chegando até você, você em Manaus, você em qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o Amazonas, que recebe a imagem da nossa Band Amazonas. Grande abraço e muito obrigado antecipadamente pela sua audiência. Olha, minha gente, as manchetes dos jornais, né, vem dando conta aí, a imprensa de um modo geral, rádios, televisão, etc., né, de que houve um aumento assim substancial e até inesperado, né, de pessoas contagiadas com o vírus HIV, né, pessoas com AIDS. E o que é mais sério, né? Você sabe que domingo foi o Dia Mundial de luta contra o HIV, né, no mundo inteiro. E houve uma mega operação da Secretaria de Saúde do Estado e do município na Ponta Negra, onde, na verdade, foram atendidas assim, muitas pessoas, né, milhares de pessoas. E neste atendimento verificou-se, né, uma incidência muito grande, né, acima da média, né, que elevou, inclusive, o percentual de pessoas portadoras, já identificadas como portadoras do vírus HIV, né? Elevou em 16,5%. E a faixa de pessoas mais atingidas, né? Homens de 20 a 34 anos, quer dizer, jovens, né? De 20 a 34 anos. E 32% de mulheres, né, já contraíram AIDS no Amazonas. Então, o que se deduz? Eu conversava com o secretário municipal de saúde, meu querido amigo, doutor Evandro Melo, ele me dizia, Nonato, não é que houve um aumento, não, é que no momento em que a estrutura de saúde do Estado e do município disponibilizou os famosos testes rápidos de HIV, que permite, né, fazer o exame e instantaneamente já ofereceu o resultado, e essas pessoas são pessoas que estavam por ali, passeando e tal, né, e resolveram voluntariamente fazer o exame, muitas delas detectaram que estavam, sim, que eram portadoras do vírus HIV, né? Ou seja, esse universo subiu em cima de pessoas que fizeram o exame e não sabiam e nem desconfiavam que estavam com a AIDS. Então, é coisa muito grave, é coisa muito séria mesmo, né? Então, é importante que esses exames de testes rápidos, né, sejam disponibilizados, e eu sei que já estão disponibilizados, né, na malha de saúde do município e do Estado, para que as pessoas acorram e façam realmente o teste. Porque para você controlar uma doença como a AIDS, só você descobrindo em tempo hábil, tá certo? Porque senão aí Inês já era morta, aí já é tarde demais, né? Então amanhã nós com certeza vamos fechar o tempo aqui no programa e debater essa questão. Eu estou fazendo um esforço legal para ver se a gente traz aqui um representante da Secretaria de Saúde do Estado e outro da Secretaria Municipal de Saúde, pessoas credenciadíssimas, né, que têm os números todos, que têm credencial para falar sobre a questão da AIDS no Amazonas, na capital e no interior, para a gente debater com a sociedade e mostrar de uma forma muito clara para todos o risco a que todos estão se expondo em se negarem a fazer o exame, né? Tá certo? Porque se faz o exame e detecta que está, no comecinho, tudo tem jeito e a AIDS é uma doença já plenamente controlada, né? Desde que quando você descubra, já não seja um caso sem jeito. É isso? Então, amanhã o programa vai se deter sobre esse assunto. O programa de hoje vai falar sobre justiça arbitral. Tá bem? Nós estamos aqui com figuraças, né, desse segmento, a justiça arbitral, que presta um serviço auxiliar à justiça comum. E um serviço extraordinário, ágil, né, que, na maioria das vezes, resolve os problemas, encaminha bem as soluções e evita que em muitos casos chegue à justiça comum, tá certo? E evita que muita gente gaste um dinheiro que não tem para resolver um problema que os mediadores, né, da justiça arbitral, os juízes arbitrais, têm toda a capacidade e condições de resolver. Então, já eu vou receber aqui o Edmar Ribeiro, que é o presidente da Câmara de Justiça Arbitral
de Manaus. Vou receber aqui o Johnson Miquiles, tá certo? Vou receber, que é juiz arbitral. Vou receber o Raimundo Teodoro, que é juiz arbitral. E um formando de ontem, porque ontem houve uma formatura no auditório principal da Assembleia Legislativa do Amazonas, no auditório Belarmino Lins, tá certo? Com muitos formandos, nós temos imagens, daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens da formatura, e também alguns formandos falando lá na hora e tal e tudo mais, né? E o Josias Mascarenhas, que é um dos formandos na noite de ontem, que vai estar aqui com a gente. Então você vai saber tudo sobre essa modalidade de justiça, de intermediação, de mediação, de justiça, tá bem? Que existe em Manaus e já vai se alastrar por todo o Amazonas e que muita gente ainda não conhece e que presta um serviço maravilhoso à sociedade. Então, minha gente querida, vamos então aqui fechar o tempo aqui, tá certo? Recebendo nossos ilustres convidados. O tema é legal, você pode até não conhecer, mas vai já conhecer e você vai ver de que forma, né? A justiça arbitral, esses juízes arbitrais, né? As câmaras arbitrais, resolve na base da mediação, da conversa, do diálogo, do entendimento, dos acordos, né? Ótimos encaminhamentos de grandes broncas, né? A nível de justiça. Tá muito bem? Quero, antes de mais nada, pedir boa tarde do presidente da Câmara de Justiça Arbitral do Amazonas, nosso querido amigo, doutor Edmar Ribeiro. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Muito bem, muito boa tarde, Nonato. Boa tarde a você que acompanha essa programação especial. E nós queremos aqui registrar a nossa gratidão por termos a oportunidade, nesse instante, falarmos um pouco sobre a justiça arbitral no Amazonas. Muito bem. Johnson Miquiles, boa tarde. Juiz arbitral dos bons. Prazerzão em tê-lo com a gente. Boa tarde, Nonato. Como falou o presidente, é um privilégio para nós estarmos aqui representando o grupo, né, da Justiça da Arbitragem, Mediação e Conciliação. Portanto, estaremos aqui à disposição para falarmos, trazermos informações sobre o assunto. Muito legal. Raimundo Teodoro. Já está. Vamos ali, já está com o microfone na mão. O Josias Mascarenhas formou-se ontem, no grande evento que houve no auditório principal da Assembleia Legislativa do Amazonas, como juiz arbitral. Então, ele está aqui hoje já como formando, né, já pronto para entrar na briga. Boa tarde, Josias. É isso aí, boa tarde ao seu público, que é grande, com certeza, né? E nós estamos aqui exatamente para falar dos objetivos e da importância da justiça arbitral no estado do Amazonas, não é? E da satisfação que tivemos de ser mais um para contribuir com a sociedade amazonense, por que não dizer não do Brasil, né? Muito legal. Olha, o Josias e o Teodoro estão, parece assim, de farda. Eu perguntei, mas que time é esse? Aí o Teodoro, não, o vermelho e o preto são as cores da justiça, olha, coisa que eu sinceramente não sabia. Raimundo Teodoro, boa tarde, companheiro. Boa tarde, Nonato. Quer dizer que prazer. Vermelho e preto eu pensei que era Flamengo, mas não, também é Flamengo, mas também representa também a as mesma cores da né? justiça. A mesma equipe que tintométrica, com certeza dá a mesma cor, o vermelho e preto e o preto e vermelho. Né? Perfeitamente. Nonato, nosso boa tarde para você e toda a sua equipe. É um prazer ilustre estar aqui com você. E a nossa consciência nos eleva a este povo, tanto aqui do Amazonas e tanto no Brasil inteiro, e assim em outros lugares do mundo. Nós estamos aqui trazendo para as pessoas que não conhecem, é um instrumento de alta eficácia para uma cura e uma terapia também para os litígios da humanidade, que Legal. é a justiça arbitral. Muito bem. Se deixar, o Teodoro já vai falando logo tudo, né? É verdade. O Teodoro é profundo conhecedor, muito legal. Quero registrar a presença da nossa querida, simpaticíssima, por que não dizer linda, assessora da Câmara de Justiça Arbitral de Manaus, nossa querida Iana Rodrigues Guimarães, que já está aqui fotografando todo mundo e já encaminhando para as redes sociais. Bom, mas ontem nós tivemos no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas presidente, quantos se formaram ontem como juízes arbitrais? Olha, Nonato, tivemos a alegria, inclusive queria registrar aqui a nossa gratidão da parte da diretoria da Câmara, SEJAAN, a Band Amazonas, né, que esteve ali fazendo a cobertura, registrando as imagens. Isso realmente é de fundamental importância para todos. Você falou em imagem, presidente? Vamos fazer o seguinte, vou pedir ao meu querido diretor de TV, nosso consagrado Monteiro,
Vão botando aí as imagens, né, da solenidade de formatura de ontem, né, que o nosso repórter Jair Campos, né, pegou. Aí estão as imagens. Vamos conversando aqui em cima dessas imagens que ilustram bem nesse momento maravilhoso, quando 20 novos juízes arbitrais foram formados pela Câmara de Justiça Arbitral de Manaus. Exatamente, são 20 novos juízes arbitrais para que a sociedade possa se valer deste mecanismo, utilizar, porque a justiça arbitral é uma justiça que apoia o Poder Judiciário, apoia a OAB, para que realmente a sociedade tenha uma resposta mais imediata, não é isso, na resolução de seus conflitos. Muito bem. Aí estão ainda, vocês estão vendo aí as cenas, né? Aí o Teodoro, tá certo? Na verdade, muito concorrida essa formatura, não, presidente? Exatamente. Foi um momento muito especial, um momento ímpar, porque, aliás, um momento até de emoção na hora ali da entrega dos diplomas, né, do juramento que todos fizeram diante da Assembleia ali reunida, diante da sociedade de Manaus, do Amazonas, né, e do Brasil, e um mecanismo de fundamental importância para que a sociedade se valha disso, se utilize e tenha realmente uma resolução de seus conflitos de forma mais eficaz e célere, né, e vantajosa, que nós vamos apresentar em seguida aqui, todas as vantagens, né, de se utilizar da justiça arbitral. Perfeitamente. Ainda no ato da formatura, ontem à noite, na Assembleia, o nosso repórter Jair Campos conseguiu aí, né, ouvir o presidente Josias no ardor do acontecimento, aliás, o Edmar, né, no ardor do acontecimento, ouviu também deixa eu ver aqui, o nosso querido Josias, né, que está aqui com a gente, e o Alain. Vamos então ouvir o que eles falaram momentos após já terem sido formados como juízes arbitrais do Amazonas. Estamos felizes porque na data de hoje a CEJAAN está oferecendo à sociedade de Manaus, do estado do Amazonas, juízes arbitrais preparados para atuarem na resolução de conflito de acordo com a Lei 9.307 de 1996, dando à sociedade mais uma alternativa na resolução de conflitos que a lei é pertinente a esta lei. Então, realmente, queremos parabenizar a todos e nos colocar à disposição da sociedade amazonense. É uma oportunidade nova para a sociedade amazonense, para a sociedade brasileira. A justiça arbitral, a principal característica dessa justiça, da convenção de arbitragem, é a celeridade dos processos. Enquanto a justiça comum leva anos e anos para estabelecer a sentença de um processo, das causas judiciais, através do Poder Judiciário, a justiça arbitral, ela tem um prazo máximo de 6 meses para sentenciar, né? Então isso é muito importante para a sociedade e vai acelerar os processos de resolver os litígios da melhor forma possível e de forma consensual. Se isso não vier a acontecer, as partes já combinarão, assim que procurarem a justiça arbitral, que esta própria justiça resolva no prazo máximo de 6 meses. Então isso é muito importante para a sociedade. A arbitragem, ela é instituída pela Lei 9.307/96. Então, ela trata dos procedimentos alternativos em que visa colaborar com as demandas judiciais dentro da competência da arbitragem. Né? Não são todas as demandas que um árbitro ele pode versar sobre elas, né? São sobre os bens patrimoniais. E isso vem bastante colaborar com a sociedade, né? Que pode contar também com essa alternativa em resolver os seus litígios através de um árbitro, sob os procedimentos da lei especial que eu já me referi. Muito bem. Vale ressaltar que o Alain é advogado e é o diretor jurídico da Câmara de Justiça Arbitral de Manaus.
Eu quero ressaltar aqui que o presidente Edmar é bacharel em Direito, né, presidente da Câmara, o Johnson Miquiles é teólogo, o Raimundo Teodoro é teólogo com especialização em Filosofia Clínica, e o Josias Mascarenhas, recém-formado, formado ontem, né, ele é formado em Letras, com especialização em Educação de Jovens e Adultos, né. Presidente Edmar, me parece que, quer dizer, um juiz arbitral necessariamente não precisará ser advogado. E me parece que nem precisaria ter curso superior, não é isso? Expliquei o que qualifica um cidadão a se habilitar a um cargo de juiz arbitral. Nonato, essa é uma importante pergunta e, na oportunidade, eu gostaria de me valer das seguintes mecanismos para explicar esta indagação. A lei e a Constituição Federal, ela diz que o indivíduo ele tem que ser uma pessoa capaz, não é? Claro que as câmaras de justiça arbitral do Amazonas e do Brasil têm selecionado pessoas, certo, com uma formação em qualquer área do conhecimento humano, para atuarem na resolução de conflitos por meio do mecanismo da arbitragem. Mas não é obrigatório que o indivíduo tenha uma formação acadêmica em nível superior. No entanto, por exemplo, a CEJAAN, em seu regimento interno, em seu estatuto, em seu regulamento, ela tem oferecido à sociedade pessoas formadas em diversas áreas, como você mencionou ainda há pouco. Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre como é que atuam, né, os juízes arbitrais, né, através das suas respectivas câmaras, né? Porque cada juiz tem que pertencer a uma câmara, não é isso? Vamos falar aqui com o Johnson, né, Johnson Miquiles. Você já é juiz arbitral há quanto tempo, Johnson? Há 3 anos. Há 3 anos, né? Há 3 anos. Não há só uma complementação com respeito ao que o presidente acabou de mencionar, é que as câmaras, geralmente, elas exigem esse nível, digamos, essa graduação. Por quê? Porque hoje no Brasil, você sabe, a concorrência é muito grande, então uma qualificação é necessária. E as câmaras, elas estão primando por uma pós-graduação, que é uma qualificação maior para que o árbitro ele possa atuar em condições de conhecer bastante a lei, né? Então, para você fazer uma pós-graduação, ou seja, uma qualificação melhor, você precisa de uma graduação. E isso se torna, digamos, uma necessidade, não uma questão de obrigação, certo? Voltando à questão... Deixa só um parênteses para dizer o seguinte, dizer a você, meu caríssimo telespectador e parceiro, né? Você que forma a legião de amigos, né, de telespectadores do programa Ação na TV, você tem toda a liberdade, a partir de agora, de entrar na roda das conversas com a gente aqui, tá bem? Vão aparecer os nossos telefones e você vai poder dar uma ligadinha, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, tá certo? Dar a sua opinião, enfim, você vai poder participar a partir desse momento. Vão já começar a aparecer os telefones na tela, através dos quais você pode se interligar a nós e entrar na nossa conversa aqui sobre justiça arbitral. Pois não, Johnson? Continuando. Então, eu estou juiz há 3 anos. Há 3 anos. E a partir do momento que você conclui o curso da Justiça, você deve se filiar a uma Câmara de Justiça Arbitral. Para quê? Para que nessa Câmara você receba as orientações, todo o aparato para você como juiz. Até porque quando você faz o curso, ao concluir o curso, formando, você não está apto a exercer a função ali já de imediato. João, sem cortar o raciocínio, está indo muito bem, quantas câmaras de justiça arbitral nós temos em Manaus e no Amazonas, de um modo geral? Nós temos em torno de 6 câmaras em Manaus. Só em Manaus? Só em Manaus, O interior ainda não está contemplado? Exatamente. Está, a partir de agora, sendo levado uma extensão da Câmara da CEJAAN para Manacapuru, a primeira. Pois não. Muito bem, mas eu tinha cortado um pouquinho a tua explicação sobre... Certo, né? Eu estava falando exatamente sobre você concluir o curso, então você tem que... O ideal, na realidade é o ideal, né? Você se filiar a uma Câmara para quê? Para que você tenha um assessoramento, geralmente a Câmara ela trabalha com um advogado, tem um aparato melhor. Você falou que o ideal é que o juiz arbitral, ao se formar, procure uma Câmara. Exatamente. O ideal.
Então isso abre brecha para que ele possa também participar, trabalhar individualmente? Com certeza, Pode, com abrir seu certeza. escritório direitinho, como um advogado. Com qualquer certeza, parte. né? O Tá. presidente depois pode explicar isso melhor, mas na realidade é isso. Você, ao concluir o curso de Justiça Arbitral, você pode optar por trabalhar só, digamos assim, né? Você vai criar a sua câmara, dentro dos trâmites legais de uma empresa, e você vai ter a sua câmara, onde você pode trabalhar. Eu, particularmente, acho melhor trabalhar em grupo. O grupo, né, ali a gente senta, conversa, ouve, sempre tem um ou dois advogados orientando também na questão. Então, ao meu ver, o grupo é melhor. A coisa evolui melhor. Com certeza. Né? Com certeza. Os telefones estão aí, você pode ligar e participar com a gente. O tema é de interesse de toda a sociedade. Deixa eu falar aqui com o Teodoro. Já temos participação, o telespectador tem prioridade. Luiz... Nosso querido Luiz, obrigado pela audiência, Luiz. Ele fala do Vieira Alves, me parece que caiu a ligação. Pode ligar de novo, viu, Luiz? Aqui as nossas telefonias aí são desse jeito, né? Muito bem? O telespectador ligou, a gente corta a conversa e ele entra imediatamente na nossa roda de discussão. Ô Teodoro, sob que ponto de vista, assim, na sua opinião, a justiça arbitral é mais importante para a sociedade? Com certeza, Nonato, a justiça arbitral é muito importante. Podemos nos parafrasear que seria até uma terapia, porque as pessoas, muitos não conhecem os direitos e as regalias que a Constituição Federal reza sobre eles. E por isso veio a Lei 9.306/96 para desencadear esses arquivos que estavam morfando sobre as prateleiras da consciência até dos próprios latifundiários, empresários e outros que regem desta forma, desta natureza. Muito bem. Meu querido Josias, você que está recém-formado, né? Eu vou deixar para fazer a pergunta logo. Deixa eu pedir logo o nosso intervalo comercial, tá bem? Enquanto mais telespectadores se habilitam para a gente dar participação a você de casa, que nos dá o prazer e a honra da audiência. Muito bem, programa Ação na TV, ligue e participe. Hoje em debate a importância para a sociedade da justiça arbitral. Professor Josias, me dizia aqui o Johnson, né, que nós temos aí vários juízes arbitrais, filhos do interior, como o senhor, por exemplo, né? O senhor é filho do município de... Eu sou filho do município de Parintins, mas né? Morei muitos anos no município de Silves. Deve ser garantido, né? Também, né? Também, né? Eu duvido que um caprichoso vista uma camisa Mas não vermelha. deixa de ser caprichoso também, Verdade. né? Como um bom parintinense, né? Vamos receber aqui o nosso querido telespectador Jorge Augusto, que fala do bairro de São Jorge. Boa tarde, Jorge. À vontade, companheiro. Boa tarde, Nonato. Boa Prazer. tarde a todos aí presentes. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida, certo? Por exemplo, não, né? Eu pago a pensão alimentícia a uma criança, correto? E eu tive um outro relacionamento ao qual foi gerada uma outra criança e essa segunda mãe está me pedindo a pensão também, né? A qual eu não me nego a pagar. Eu gostaria de saber o seguinte: se o que eu pago para a primeira, eu vou ter que pagar o mesmo valor para a segunda, ou seja, 30% para uma, 30% para outra, ou o primeiro valor, ou seja, os 30%, será dividido em duas partes, 15% para uma, 15% para outra, já que eu também tenho que ter alguma coisa para poder sobreviver. Verdade. Senão o salário vai todo nas pensões, né? Exatamente. Que é coisa seríssima, pensão, né? Alimentícia para a justiça brasileira. Quem estaria apto a responder? Hein? Vamos lá? Você quer falar, Josias? Josias? Tudo bem. Josias, já inaugure. Já. Certo. Você Novo tem a juiz oportunidade arbitral. de começar hoje a sua atuação. Tudo bem. Então, o caso do nosso amigo telespectador, tem alguns casos que nós somos limitados, não é? A justiça arbitral, ela é limitada a atuar fora do Poder Judiciário, porque a justiça arbitral, ela é auxiliar do Poder Judiciário no Brasil e até da Justiça Internacional. Ela tem suas limitações. Tem né, suas Josias? limitações, ou seja, ela pode atuar
só na área patrimonial e civil, né? E através de um contrato em que as partes combinam em aceitar os trabalhos, os serviços da justiça arbitral. Bom, então, nessa situação de pensão alimentícia, presidente, a justiça arbitral não atua? Eu gostaria de dar uma contribuição para o telespectador. Com certeza. Exatamente. Essa questão da pensão, ela deve ser levada diretamente às varas especializadas, né, da família. Mas eu diria o seguinte a esse colega, que se ele está se sentindo prejudicado com o pagamento, me parece aí que de 60%, né, ele deve ir até o magistrado e, através do seu advogado, entrar com um pedido de uma revisional. O que é uma revisional? É onde se coloca as limitações financeiras, né, do devedor, da pensão alimentícia, no caso, o pai, né, e coloca-se ali diante da justiça a sua real situação financeira e, com certeza, o magistrado irá deferir pelo procedimento justo, correto e de direito. Então, eu recomendo que ele entre com um processo que na justiça chama revisional de pensão alimentícia. Tá vendo, Luiz? Então tá aí, tá legal. Não vamos partir para a terceira bronca, Luiz, senão aí vai ficar sem salário e difícil de resolver, né? Mas me parece, nosso querido Luiz Cavalcante, nosso telespectador do Vieira Alves, também nos dá o prazer da audiência e da participação. À vontade, Luiz. Boa tarde, Nonato. Boa tarde. O Poder Judiciário deveria estar para receber solicitações das câmaras arbitrais para que os juízes, nesse caso aí de já estarem diplomados, já estarem aptos, homens sensatos, homens honestos, para poder desenvolver esse tipo de serviço, levado por uma lei internacional, nacional e internacional. Por que não solicitação dessas câmaras ao Poder Judiciário para que esses juízes comecem a atuar na área para, vamos dizer assim, para desacumular um pouco esses processos existentes nos tribunais, que desafogar e mais também pela duração do tempo, que é curto, no máximo de 90 dias, no máximo de 6 meses, enquanto são 700 mil processos acumulados nos tribunais. Só no fórum, no interior, são 50 mil. Então, deveriam aproveitar esses profissionais para auxiliar o Poder Judiciário, serem remunerados, uma nomeação, um vínculo, para poder essa área poder andar para evitar essa lentidão e esse acúmulo existente não só em Manaus como no Brasil. Muito bem, Luiz, muito legal. O tema dele é muito interessante, né? Porque a justiça arbitral funciona efetivamente como uma justiça auxiliar, né? E ela vem para colaborar exatamente com esse processo de desafogamento, né? Ajudar, porque as demandas são muito grandes e, sabidamente, ninguém nega isso. Por mais que haja um esforço grande, né, dos tribunais de justiça, né, regionais, instância superior, etc. e tal, não dão conta da demanda de processo. E uma vez a justiça arbitral sendo prestigiada e bem aparelhada, claro que ela funciona realmente extraordinariamente, né, nesse papel de auxiliar e de desanuviar, de desafogar, né, a justiça, evitando que muitas causas, né, que podem ser resolvidas aqui, tá certo, cheguem às barras da justiça comum. Não é isso, presidente? Exatamente. E os processos são muitos, Nonato. Só aqui na nossa região, agora estamos em plena semana de conciliação, em torno de 58 mil processos, né? Pensou, né? Então, é muita coisa para ser semana. dirimido na semana da conciliação. Lembrando que aqui no Amazonas, né, serão 3 semanas de conciliação, né? Mas realmente é muita coisa e por isso foi instituída a Lei 9.307, pelo então senador Marco Maciel, né, à época vice-presidente da República, para que se criasse este mecanismo
de auxílio, de apoio ao judiciário, para que a justiça, então, se tornasse mais célere e os tribunais fossem desafogados, né? Correto. Só para a gente completar aquilo que o Josias iniciou ali, a questão dos limites de atuação da justiça arbitral, meu querido Johnson Miquiles, né? O que pode a justiça arbitral avocar para si tentar resolver e o que é só da esfera da justiça comum? Nonato, só complementando ali, na realidade, parabenizando, né, o nosso amigo Luiz, né, que fez a colocação devidamente. Na realidade, esse é o objetivo da justiça, né, da justiça estatal. Que a justiça arbitral seja realmente essa aliada, né, possa ajudar. E com isso, a ideia é de quê? Desafogar os tribunais e aí os nossos magistrados possam atuar diretamente nos grandes processos, né? Essa é a ideia. Só que nós estamos dando os primeiros passos, na realidade, da justiça arbitral ainda aqui no Amazonas, né? Na realidade, no Brasil, né? Então, a gente já começa a ver algumas coisas assim, já brilhando mais na frente. Mas isso, com certeza, vai chegar mais à frente. Perfeitamente. Johnson. Bom, nós temos 3 minutinhos para terminar. Eu falei para vocês que 40 minutos, a gente pensa que não. Para quem está em casa, demora. Mas para quem está aqui fazendo o programa e participando, passa rápido, né? Aproveitar esses 3 minutinhos para deixar você assim à vontade, né? Começando aqui pelo Josias. Aquilo que de importante você gostaria de colocar, assim, com poder de síntese bem rapidinho, né? E que não foi abordado aqui, que você gostaria de não deixar de dizer para a população, Josias. Eu quero dizer a todos que o árbitro, ele é juiz de fato e de direito, de acordo com o artigo 18 da Lei 9.307/96, ele pode atuar dentro da sua competência, na área civil e patrimonial, dos recursos disponíveis. Então, ele pode atuar e todos podem procurá-lo, né? A justiça arbitral. E nós, Nonato, nós já estamos pensando, já nos filiamos à Câmara de Justiça Arbitral do Estado do Amazonas, que tem o Edmar como presidente, e já estamos pensando em fazer uma extensão no município de Silves também, porque aquele povo carece, não é, dos trabalhos da justiça arbitral lá, porque, como em todo o estado, em todo o Brasil, esse acúmulo de processos, não é? E nós estamos aí exatamente para auxiliar a justiça e queremos fazer parceria, inclusive, com a justiça comum. Muito legal. Eu quero o poder de síntese para que cada um possa dar uma palavrinha ainda. Meu querido Teodoro. Manifestando as nossas consciências com toda a humanidade, a todos os telespectadores, que venha unir-se a nós para enquadrunar-se a consciência e conhecer de próximo, de perto e para si o que é seu, o que está guardado na sua própria consciência, você conhecer o que a justiça arbitral pode fazer por vocês. Muito bem. Meu querido Johnson. Eu gostaria... Faltou dizer assim que seria importante não deixar de dizer. Exatamente, né? Na realidade, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar um convite para a nossa população. Procurar, quem sabe, a internet, através da internet, as câmaras de justiça que nós temos aqui no Amazonas, aqui na realidade em Manaus, né? Procurar informação a respeito dos benefícios, né, que essas câmaras oferecem e você passar a conhecer seus direitos, ver como é importante, fazendo um curso, e aí os horizontes vão, com certeza, se abrir, né? Então, fica o meu convite. Muito legal. Presidente Edmar Ribeiro, à vontade. Meu amigo Nonato Oliveira, nós, em nome da CEJAAN, queremos registrar muita gratidão e respeito à sua pessoa, ao seu público, e dizer para você, empresário, você comerciante, que utilize a justiça arbitral. Aliás, você, cidadão comum, que tem algum litígio dentro dessa esfera de atuação, que é, por exemplo, na área civil, acidente de trânsito, né, falando bem claramente, se você se sentiu lesado em alguma cláusula contratual absurda, direitos do consumidor, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Nós atuamos na área de prestação de serviços, contratos em geral. Então, estamos à disposição da sociedade. A justiça arbitral está estabelecida na cidade de Manaus, no Amazonas, para ajudar você. Muito legal. Final de programa. Obrigado pela presença de todos. Esperamos ter contribuído no processo de esclarecimento quanto à importância
da justiça arbitral no Amazonas. Uma boa tarde e até amanhã.